Amigo, iPhone 13 Pro Max 256 com 90% de bateria, ali na faixa de 3.900, ou iPhone 14 Pro Max ainda na garantia com 128 GB, porém uma bateria melhor, né, de 96% por 4.800. E essa pergunta é uma das mais diversas que aparece, que eu vou responder aqui nesse vídeo, várias perguntas. A gente sabe que a Apple lançou esses novos modelos de iPhones 16, né, com várias tecnologias, com vários recursos, porém esses smartphones chegam muito caros aqui no Brasil. E de fato, nós brasileiros acabam comprando os modelos de ano anterior. Sendo assim, pessoas entusiastas que gostam de tecnologia vão comprar a linha 16, porém elas vão vender os seus aparelhos. Então vai ter muito 15 Pro Max aí à venda, muito 14 Pro Max à venda, muito 12, muito 13 Pro Max. Então a gente fica de olho. Mas também, né, vai ter iPhones bases como o 13, o 14, o 15 e até modelos Plus também com preço bacana no mercado de usado. E se a gente fizer um bom garimpo ali, dá para encontrar um aparelho bacana pagando um preço assim interessante. E bora para a próxima pergunta. Atualmente eu tenho um Poco X3 Pro. Estou na dúvida entre o 13 Pro Max e o 15 base. Qual você indicaria? Primeiro ponto, qual o tamanho de tela do X3 Pro? Pesquisando aqui por Poco X3 Pro, a gente vê que ele tem uma tela de 6,67 polegadas, ou seja, uma tela grande. Lembrando que os iPhones base têm tela de 6,1 polegadas e os iPhones maiores 6,7. Ou seja, as duas telas dos dois smartphones são bem parecidas. Então, para essa pessoa que fez essa pergunta, ela já está com uma tela maior. E se ela quiser continuar com a tela maior, a melhor escolha seria o 12 Pro Max. Pelo contrário, se agora ela está optando por ter uma tela menor, aí sim a melhor escolha é ir para o modelo base com a tela menor. Amigo, iPhone 13 Pro Max 256 com 90% de bateria, ali na faixa de 3.900, ou iPhone 14 Pro Max ainda na garantia com 128 GB, porém uma bateria melhor, né, de 96% por 4.800. Então a gente pode ver que os valores ali são bem diferentes e nesse caso o que eu falo para vocês? Se tiver o dinheiro, se puder investir, né, comprar, sempre compre o modelo mais novo. Por que, Diogo, você está recomendando isso? Porque o smartphone traz mais tecnologia, né, o processador dele acaba sendo um pouco melhor. No caso aqui do 13 Pro Max para o 14 Pro Max, ele ainda tem a ilha dinâmica, a câmera também deu uma melhorada e vários aspectos do smartphone deu sim uma melhorada. Então, se você não tem nenhum iPhone e está pensando em comprar o modelo Pro, eu sugiro ir para o modelo mais novo. Indo para a próxima pergunta, olá, estou na dúvida entre o 13 Pro de 1TB ou o Pro Max de 256. Primeiro ponto, nessa questão de memória, obviamente quanto mais melhor, mas isso pode não ser um parâmetro de escolha quando é um smartphone diferente um do outro, e já eu vou falar por quê. Só continuando a pergunta, os dois aparelhos são novos de operadora, a bateria do 13 Pro Max dura muito mais, então além dele estar na dúvida entre o Pro e o Pro Max, fez a pergunta se a do Pro Max dura mais. E sim, qualquer modelo de iPhone Pro Max vai durar mais do que o modelo Pro menor, né? A capacidade de bateria é maior e ele também vai ter mais dissipação. Respondendo a segunda pergunta, se o 13 Pro ou o Pro Max, qual seria melhor para ele? Enfim, vai depender se ele curte uma tela grande ou não. No caso do 13 Pro e Pro Max, a diferença está no tamanho de tela e no tamanho de bateria. No mais, é os dois smartphones. Nesse caso, se ele armazena muita coisa ou usa o smartphone para trabalhos específicos e precisa de memória e não se importa com tela grande, eu sugeri ali o modelo 13 Pro porque ele tem 1TB de armazenamento e sim, é muita coisa. E aqui eu separei quase que 8 perguntas, eu vou passar por todas elas rapidamente, vou parar em algumas para responder, mas o pessoal tem muita dúvida entre o modelo Pro Max ou o modelo base, ou seja, nessa pergunta, por exemplo, né, veja só a dúvida, eu tenho um 12 Pro Max e um 14, então estou na dúvida de qual ficar. Você indica qual? Véi, é muito difícil a gente indicar assim, né? A pessoa tem os dois modelos, né? Ela precisava vender um. É aquilo, é o dia a dia, eu preciso de tela maior ou eu gosto de um smartphone mais compacto? Ah não, Diogo, prefiro o smartphone compacto. Pronto, linha base, 14 normal, segue a vida. Por quê? Porque no mais os dois ali são bem parecidos, tela AMOLED, a tela também não é de 120 Hz e no caso do 12 Pro Max, eu vejo ele com um design mais premium, sim, não vou negar, porém o que ele vai ter a mais, além do tamanho de tela, vai ser uma câmera ali de 2,5x. Fora isso, né, o design ser mais premium e tal, eu não vejo
tanta diferença assim, tá, pessoal? Mas se vocês veem, deixe aqui nos comentários também que a gente compartilha com a galera. E aqui a gente pode ver mais uma pergunta, né, que a pessoa tem um iPhone 11 e achou o 12 Pro Max ali nas casas dos 3.000. E um 13 por 3.000 também. Qual seria a melhor opção? Volto naquele mesmo assunto. O 13 e o 12, os dois são 5G. Os dois têm tela AMOLED. Os dois têm uma câmera ali interessante. Porém, o 12 Pro Max tem um design mais premium. Tem uma câmera zoom, mas não tem 120 Hz. Ou seja, o que diferencia? Capacidade de bateria, pode ser que no 12 dure mais, vai depender muito do uso, mas também o que faz diferença é o tamanho de tela. 13 base, 6,1 polegadas e o 12 Pro Max, 6,7. O que você prefere? Tamanho de tela maior ou smartphone mais compacto? Nesse ponto aí você consegue escolher entre o base e o Pro. Mas não para, tá? Tem mais dúvidas também, olha só. Essa próxima pergunta, estou em dúvida entre o 12 e o 14 normal. Tem mais uma relacionada a isso, né? Estou na dúvida também entre o 12 Pro Max, né, por cerca de 2.900 ou o 13 por 2.400. O 12 Pro Max com 128 GB e o 13 normal, né, com 256. Também vai depender do tamanho de tela. Exemplo, esqueça que você não quer nada, né? Não tá com prioridade em tamanho de tela em si no smartphone. Eu iria de 13 normal. Por quê? Porque é um smartphone mais novo, tá? Não tão novo assim, mas é mais novo. E nesse caso aqui ele tem 128 GB de memória a mais, ou seja, isso aí faz uma diferença lá no final, no uso do dia a dia. Mas se a gente continuar, mais uma pergunta também, se vale a pena no caso o 13 Pro Max, né, com a bateria ali de 88%, ou pegar um 14 lacrado. Então, pessoal, se você quer um design premium, smartphone premium, no meu caso, eu iria ir de 13 Pro Max. Esse comentário aqui também eu respondi, mas depende do que você quer. Ah, não me importo com a câmera, né, zoom ali no caso do 13 Pro Max. É um zoom de 3 vezes óptico, não me importo com a tela de 120 Hz, que quando a gente vai para o 13 Pro Max, a tela é de 120 Hz, é uma tela melhor, tem um nit melhor, né, um pico de brilho maior também quando você está em condição de muita luz, além do design premium e refinado, né? Um outro ponto do design, por exemplo, é que se comparar o 13 Pro Max com o 14 base, a parte de trás dele não marca, né, não fica marcas de dedo, somente na borda. Já no 14 ele é brilhoso, mas eu não sei se isso aí é questão de escolha, porque geralmente, né, as pessoas usam esses smartphones aí com capinha, mas tem essa diferença. Por mais que o smartphone tá ali com a bateria de 88%, acredito que ainda dá para usar ele mais um pouco. Obviamente que o smartphone novo é melhor, mas aí é a categoria que você quer, né? O 14, por exemplo, não grava em ProRes. O 13 Pro Max grava em ProRes. Só que é o tipo de trabalho que você faz com o smartphone. Ah, não, eu uso só câmera normal, só câmera ali no modo automático, né? Abro o aplicativo de câmera mesmo, nem uso lá o Blackmagic Cam nem nada. Então, realmente você não precisa de ir para o modelo Pro. O base vai te atender. Ah, Diogo, mas eu quero uma tela maior. Eu gosto de smartphone com tela grande, mas não quero o recurso Pro. Então, um 14 Plus te atende, um 15 Plus te atende, entendeu? Então tem esses detalhes aí. Mas olha só, tem mais uma pergunta aqui relacionada a isso. Estou em dúvida entre um 13 Pro Max de 256, a bateria ali parece que tá bacana, 98% por 3.600, né, quando foi feita essa pergunta, ou 14 normal por 4. Tudo que eu falei anteriormente segue para essa pergunta, tá, pessoal? Outra, a mesma coisa, troquei um 13 Pro Max por um 15 normal lacrado. Você acha que foi uma boa escolha? Eu amei o 13, mas o marido, né, dessa pessoa disse que o iPhone era de vitrine e preferiu a troca. Enfim, essa resposta que eu dei para ela foi: você ficou satisfeita? Sim, se sim, boa troca. Por mais que você coloque especificação técnica de um e de outro, né, do 15 com o 13 Pro Max, tem muita coisa que o 15 é melhor, mas tem muita coisa que o 13 Pro Max também é melhor. Mas não acaba não, tá? A última pergunta relacionada ao Pro Max e a modelo comum é entre o Pro Max ou o 14 normal. Os dois são praticamente o mesmo processador, 6 GB de memória RAM, porém, a tela do 13 Pro Max, 120 Hz, tela maior, smartphone mais premium. Nessa escolha, qual eu pegaria? Eu iria de 13 Pro Max sem dúvida. Confesso que você vai sentir cada grama desse smartphone, então talvez não seria uma boa escolha, né? Talvez você quer ir só porque tem 3 câmeras ali, o 14 só tem 2, só que será que isso lá na frente vale a pena? E aí também tem muitas pessoas que perguntam se vale a pena um 12 Pro Max ou um 14 Plus, como vocês estão vendo nessa pergunta aí, os dois com o mesmo valor. Então nesse caso, por ser o 14 Plus mais novo, e se a pessoa não importa com a câmera zoom,
eu iria de 14 Plus, porque os dois é tela de 60 Hz, então, cara, não vai fazer diferença um Pro pro modelo Plus, no caso do 12 Pro Max, que foi o último smartphone da linha Pro que não trouxe, né, os 120 Hz na tela, beleza? E outra pergunta interessante, essa aqui também vale a pena responder, Diogo, estou na dúvida entre o 13 Pro Max ou 15 Plus, todos novos, minha intenção é mais para fotografia e vídeos, não mexo com jogos, qual deles me recomendaria? Não pensando em preço. E aí também eu respondi, né, para pessoa que quer trabalhar com fotografia, no caso do 13 Pro Max atende super bem. Ah, Diogo, mas você tá falando de um 13 Pro Max para um 15 que é mais novo? Mesmo assim, o 13 Pro Max pode gravar em ProRes, que é um codec interessante de gravação. Os dois fotografam em RAW, então para ela que é fotógrafa vai sim atender tanto um quanto o outro smartphone, porém o 13 Pro Max ele tem uma lente zoom, que se você ver nesse exemplo aqui que eu tô mostrando, né, eu tô fazendo uma foto com a câmera normal e usando uma lente zoom. Esse desfoque que você tá vendo, ele é natural, pessoal. Por mais que o smartphone tenha o modo retrato, esse desfoque no modo retrato é um desfoque feito por software. Quando você usa uma lente com esse range dinâmico grande, né, no caso aqui 3 vezes de zoom, ela naturalmente consegue fazer esse desfoque de fundo bem bacana. E para quem faz foto sabe que isso dá uma diferença. Isso aí você não vai conseguir no 15 porque ele não tem a lente zoom. Ah, Diogo, mas ele tem o zoom ali de 2 vezes, algumas vezes ali, que você consegue dar um crop na imagem e dar um zoom. Sim, porém ele ainda acaba sendo um zoom digital. E além disso, ele traz a tela de 120 Hz, né, uma tela top também. A bateria dele tá bacana, esse carinha é um tanque de guerra, né? Por mais que o 15 Plus também tá com a bateria bacana, mas a única vantagem aqui nesse caso que eu veria é que o 15 Plus, além de ter a ilha dinâmica que traz aquelas interações de aplicativos, enfim, várias coisas na tela, ele traz a conexão USB tipo C. Então isso também tem que ser levado em conta. Mas eu recomendaria nesse caso o 13 Pro Max. E por último, bateria, que é um dos pontos que o pessoal pergunta e muito por conta da saúde de bateria. Então qual modelo escolher? Olha só, 4 perguntas em sequência. Dúvida entre um 13 Pro Max com a bateria mais ou menos ali de 87, 128 GB em perfeito estado, né? Acompanha carregador, similar, case, película, enfim, e o aparelho 100% original. Ou seja, a bateria ali tá em 87%. Na hora que chegar em 80, cara, já vai ter que trocar. E tá em média entre 600 e 800 reais, depende de onde troca. Eu recomendaria trocar diretamente na Apple, né? Mas tem outras autorizadas aí também que fazem um bom serviço, porque a partir do momento que você compra um smartphone desse usado, você acaba perdendo também, dependendo de onde foi trocada a bateria, a questão do IP68. Será que você vai ter coragem de colocar esse smartphone na água? O smartphone usado eu não recomendo. Então, com essa capacidade de bateria aqui, já espere que vai precisar fazer a troca. Então, eu pediria, né, esse desconto. Uma outra aqui de 2.700, né, com um único dono, 256, e me perguntou se vale a pena. E o aparelho, aparentemente, nada trocado. Com saúde de bateria de 80%. O valor tá interessante, eu até recomendei, né, para dar uma olhada se conseguiria mais um desconto na troca de bateria, mas alertei que ele provavelmente ia precisar de fazer essa troca. Teve até uma outra pergunta aqui embaixo, né, que eu deixei aqui nos comentários, em que uma pessoa respondeu que ele vai precisar investir uns 700 reais, ou seja, então o smartphone sairia ali para uns 3.400. Mesmo assim, nesse caso, tá bacana assim pelo smartphone. E essa pergunta aqui foi até interessante, né, eu tenho um idoso 7 Plus, quero trocar para um 13 Pro Max de 256, bateria 84% por 3.700, vale a pena? Olha só, o preço aqui tá um pouco salgado e eu pediria o desconto da bateria nesse caso. Então, se você tiver uma condição dessa, smartphone com bateria ali abaixo de 85%, já negocie pelo menos 500 a 800 reais, porque você vai precisar de trocar essa bateria, vocês podem ter certeza. O preço tá interessante, essa faixa aqui do 13 Pro Max, ainda mais de 256, mas a capacidade de bateria abaixo de 85%, negocie troca de bateria. E aqui, por último, um 13 Pro de 256 com a bateria de 77% por 3.500, vale a pena? E eu respondi esse comentário pedindo, né, para a pessoa verificar ali um desconto com o vendedor. Porque tá salgado o preço. Essa porcentagem de bateria já tá praticamente no final e assim que ele pegar o smartphone, ele vai ficar com raiva e vai ver que não valeu a pena. Então por isso que eu recomendo, acho que o preço vale, porém tirando o valor da bateria que ele vai ter que trocar. Mas pessoal, qual
qual iPhone comprar depois dos novos lançamentos, né? Eu sempre jogo aqui no canal vídeos de smartphones mais antigos, porque aqui no Brasil a gente sabe que os modelos são muito caros. E a Apple faz muito bem que os modelos ainda rodam bem, né? 13 Pro, 12 Pro Max, enfim, tá rodando bacana. Tem muita gente aí com iPhone 11 e nem pensa em trocar. E por isso que o mercado de usado anda muito aquecido aqui com a gente, né? Mas se você quer que a próxima pergunta sua apareça nesses vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou responder e vou separar um vídeo como esse aqui também para tirar a dúvida de vocês. O vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!